Sabendo que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos o repreendiam, dizendo: cala-te. Mas ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tende compaixão de mim. Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz, a graça da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida, aquele que nos dá o ânimo, que nos dá a coragem, a força para lutarmos por tudo aquilo que queremos para o nosso bem, para o bem da nossa família, para o bem das pessoas que convivem conosco. Hoje é quinta-feira, 27 de maio de 2021, um dia todo especial que o Senhor preparou para nós. O evangelho hoje está em Marcos 10, versículo 46 ao 52. Marcos narra para nós hoje a história de um cego chamado Bartimeu. Quem era Bartimeu? O nome Bartimeu, se você pegar Bar, significa filho, Timeu, pai. Então, há uma discussão sobre o verdadeiro nome deste cego, mas o chamaram de Bar, porque era filho de Timeu. Bar, filho, Timeu, pai. Então este cego era filho de Timeu. Quem era Timeu? Timeu era um grande soldado do exército, um homem virtuoso, um homem forte e que se tornou bem-sucedido, se aposentou e por alguns motivos que aconteceu no Império Romano, confiscaram toda a riqueza de Timeu, até mesmo a sua aposentadoria. E Timeu se tornou um homem revoltoso contra o Império Romano, começou a perseguir o Império, começou a organizar grandes, grandes perseguições mesmo ao Império Romano, começou a fazer espécie de organização para destruir o Império Romano, e o Império Romano mandou pegar Timeu, que é o pai do cego Bartimeu, e mandou crucificar. Ele morreu crucificado, irmãos. Então, depois de matarem Timeu, sobrou quem? O filho de Timeu, Bartimeu, que é o cego da história hoje. Pegaram ele, mandaram arrancar os olhos dele, no intuito de que, se fizermos isso com o filho dele, ele não vai poder fazer nada contra o império, porque ele é cego. Só que Bartimeu tinha família para sustentar. Cego, sem poder trabalhar, ele se viu obrigado a pedir esmolas. Ele fica à beira do caminho para pedir esmola. Não se acha indícios na palavra, nem na história, que Bartimeu era um cego murmurento, que vivia reclamando, que era revoltado com Deus, não se sabe. E que era revoltado com o Império Romano também não se sabe. Se sabe que ele era um pedinte de esmola e que pedia com muita organização. Mas um dia este homem ouve ruídos, ouve gritos e ouve passos de uma multidão. E ele pergunta a alguém: o que barulho é esse? O que está acontecendo? E alguém diz: é Jesus de Nazaré que está passando. E quando ele escuta que é Jesus de Nazaré, porque de uma certa forma ele já tinha ouvido falar de Jesus, ele entendeu: aqui está a oportunidade da minha vida. Jesus é a esperança da minha vida. Jesus é aquele que vai me devolver a dignidade. Irmãos, quantos de nós precisamos entender isso na nossa vida? E Bartimeu aproveita
a maior e melhor das oportunidades da sua vida. E quando ele escuta o barulho que realmente é Jesus, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Olha que oração linda, irmãos. Olha que oração fantástica. Um cego, sem fé, sem esperança, desanimado, apenas com uma capa suja que o cobria, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. Qual é o grito que você tem feito a Jesus diante da angústia, do desespero que você está vivendo? Mas alguém chega naquele cego e diz: cala-te, cego. Cala, filho de Timeu, porque o teu pai morreu da forma que morreu e você tem direito de estar calado. E ele não se calou. Sabe por quê? Porque quem tem problema, quem acredita em Jesus não desiste, irmãos. E ele grita mais alto: Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim. E Jesus escuta o grito de Bartimeu. Imagino, gente, era uma multidão de 5.000 homens. Eu imagino o grito, o alvoroço da multidão, o barulho da multidão. E Bartimeu grita tão alto, mas tão alto, que no meio da multidão, Jesus escuta. Lembra do que eu disse outro dia? Jesus não te vê. Jesus não olha a multidão, Jesus olha você, Jesus olha a mim dentro da multidão. O olhar de Jesus é particular a cada um de nós. E Jesus para e pede que levam o cego até ele. Levaram o cego até Jesus. Fica de pé, porque o mestre te chama. Olha que coisa fantástica, irmãos. Olha que maravilha, queridos. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Gente, olha a pergunta de Jesus. O cara era cego. E Jesus pergunta. Mas por que Jesus pergunta? Sabe qual é a alegria de Jesus? É ver o teu coração se abrindo. As palavras que saem da tua boca, saindo do coração, sendo verdadeiras. E esse cego, ele diz para Jesus: que eu veja, Senhor. Olha o que ele diz: que eu veja. Olha o que diz Jesus. Primeiro, alguém diz: levanta, coragem, ele te chama. Olha que coisa forte, irmãos. A palavra diz que de um salto, ele ergueu-se, foi ter com Jesus. E Jesus: o que eu quero? O que queres que eu te faça? Ele disse assim: que eu veja. Jesus diz assim: vai, a tua fé te salvou. Meu irmão, minha irmã, a história de Bartimeu é uma grande reflexão para a nossa vida. Deixa eu te falar a força desse milagre. Como que Jesus devolveu a visão para Bartimeu se ele não tinha mais olhos? O Império Romano mandou arrancar os olhos de Bartimeu. É diferente dos cegos que a gente conhece, que foi um problema de doença mesmo nos olhos, cegou. Eu tenho um amigo que caiu borracha quente nos olhos dele, ele cegou. Bartimeu não tinha pupila, irmãos. O milagre que Jesus fez com Bartimeu foi extraordinário. O Senhor devolveu não só a visão, mas os próprios olhos deste homem. Por quê? Porque ele gritou. Ele foi atrás de Jesus. Levanta dessa cama, vai. Levanta desse sofá, sai de dentro desse quarto escuro e começa a gritar e clamar pelo nome de Jesus. Israel de Freitas, Evangelho do Dia.